Olá pessoal, esse aqui é o Sobretudo Lari e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. Nos últimos vídeos eu falei sobre os meus sintomas do transtorno bipolar, sobre os primeiros surtos psicóticos que eu tive, vou deixar tudo aqui nos cards para vocês. E hoje eu vim falar finalmente sobre o surto psicótico mais grave que eu tive, que foi o que me levou a uma internação psiquiátrica. Vou tentar resumir, porque a história é longa. Eu simplesmente acordei num dia e cismei que eu tinha feito uma bariátrica e que eu tinha que comer muito pouquinho. E aí eu comecei comendo só metade das coisas. Foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. E aí eu acreditava piamente que eu tinha feito uma cirurgia e ficava comendo só metade das coisas. Então a minha mãe me oferecia um prato de comida, porque nessa fase, como eu estava tendo muitos delírios e alucinações, era muito comum eu tentar fazer coisas contra mim que não faziam muito sentido. Então a minha mãe nessa fase escondeu faca, essas coisas, não deixava eu ir na cozinha. Então como eu já estava tendo esses delírios e alucinações com frequência, eu ficava na casa dos meus pais, que moravam em cima da minha casa, que eu morava com meu marido na época, durante o dia, para ele poder trabalhar em paz, que ele trabalhava de home office. E pra eu não ficar sozinha, assim, e acabar fazendo coisas sem ele ver. E aí foi quando eu comecei com essa neura de comer metade das coisas. E aí ela botava meu prato, eu misturava tudo no prato, assim, tipo, fazia uma papinha e partia com um garfinho, assim, no meio, tipo, separava metade do prato e só comia metade. Se ela me desse um copo de água, um copo de suco, eu media assim, olhava no meio e tal, e bebia só metade. Enfim, até que um dia eu acordei e eu cismei na minha cabeça que tinha um médico que queria arrancar meu cérebro. E essa foi a história que a minha mente acreditou por uma semana. E isso gerou tanto caos na minha família, vocês não têm ideia. Eu cismei que tinha um médico que queria arrancar meu cérebro porque o meu cérebro tinha alguma informação muito importante que poderia salvar o mundo, mas que também poderia destruir o mundo, e que esse médico queria usar para o mal. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tenho que dar um jeito de não ser pega por esse médico, para ele não usar essa informação para o mal. E agora que eu sei que esse médico quer alguma coisa do meu cérebro, eu tenho que dar um jeito de descobrir o que é essa informação tão importante para eu usar para o bem antes que o médico me pegue. Não sei por que minha mente criou isso, mas enfim. E aí eu comecei a entrar em desespero, fiquei extremamente paranoica. Eu já quase não saía de casa, porque, né, toda vez que eu saía eu tinha algum delírio, alguma alucinação no meio da rua e tinha que voltar para casa correndo igual uma doida. Então, assim, eu já não saía muito de casa nessa fase. E aí eu lembro que aquilo foi piorando. E todo dia a minha mente criava uma coisa diferente relacionada a esse tal médico. E aí eu comecei a ficar muito neurótica e foi mais um motivo para eu não querer sair de casa, porque na minha cabeça, se eu estivesse na rua ou algo do tipo, era mais fácil pro tal médico conseguir me sequestrar e pegar a informação que ele queria do meu cérebro. E aí eu comecei a pensar, eu não posso ficar parada em casa o tempo todo, porque já que ele tá me observando de alguma forma, ele pode achar onde eu moro, além de me sequestrar, ele pode fazer alguma coisa ruim pros meus pais e pro meu marido. Então eu tenho que dar um jeito de ficar forte o suficiente para quando esse médico me encontrar, eu lutar contra ele. Essa foi a ideia que veio mais óbvia que veio na minha cabeça. E aí começaram os problemas mais graves, porque na minha cabeça, as formas de ficar mais forte para lutar com esse médico nunca eram coisas boas, obviamente, né? A lógica de um surto psicótico dificilmente a sua mente vai produzir algum pensamento bom para você, né? Sempre vai ser uma coisa trágica. E aí eu comecei a ter pensamentos do tipo, preciso arrancar um chip de dentro de mim, que é provavelmente através desse chip que esse médico vai saber onde eu tô. E aí foram os momentos que eu comecei a, do nada, correr pra cozinha pra pegar uma faca e abrir a barriga, porque eu achava que tinha que tirar o chip de lá. E aí, nessa fase, a minha mãe já tinha escondido as facas e tudo mais.
Mas, né, era aquele caos. Eu não achava faca e eu queria catar qualquer coisa que tivesse ponta pra rasgar minha barriga, porque eu achava que tinha que tirar o chip de lá de dentro. E aí eu não achava a faca e ficava no desespero e tentando procurar outras coisas. E qualquer coisa que tivesse ponta, assim, a coisa mais aleatória possível, eu dava um jeito de tentar pegar pra tentar tirar o tal chip. E aí era aquele desespero. Minha mãe tinha que correr atrás de mim e me segurar, meu pai tinha que correr atrás de mim pra me segurar e tudo mais. E foi quando eu tive um outro pensamento de talvez seja uma boa eu arrancar o meu braço e implantar um braço biônico, porque quando o médico me achar, talvez eu consiga lutar com ele com esse braço biônico. E aí, de novo, eu tentava fazer alguma coisa para quebrar meu braço para implantar um outro braço. E aí eu sempre fazia alguma coisa arriscada que fosse me quebrar ou rasgar alguma parte de mim para eu implantar alguma outra coisa para ficar forte para lutar contra esse médico. E meus pais ficavam, obviamente, desesperados, tentando me fazer entender que aquilo não era real. E, gente, assim, eu falei isso no último vídeo. Quando a pessoa tá em surto psicótico, não adianta usar lógica com ela. Os meus pais tentavam falar, os meus pais conversavam comigo, minha mãe batia na minha cara, tipo, Larissa, acorda, pelo amor de Deus, você tá falando coisa com coisa. E eu simplesmente achava um jeito de transformar aquela situação. Então, assim, toda vez que meus pais tentavam me segurar e argumentar, aquilo foi criando na minha cabeça o seguinte: se eu tô tentando melhorar o meu corpo com coisa biônica ou tirar coisa da minha barriga para o médico não me achar e os meus pais não estão deixando eu fazer essas coisas, é porque eles estão do lado do médico. E aí que começou o caos maior ainda. Por quê? Eu comecei a achar que meus pais e meu marido estavam contra mim e estavam a favor desse médico. E aí eu surtei de vez. Por quê? Na minha cabeça, o que eu tava fazendo de ficar mais forte para lutar contra esse médico era para proteger eles também. Então, se eles estão me atrapalhando de conseguir ficar forte para lutar com o médico, automaticamente, na minha cabeça, eles estavam do lado do médico. E aí eu comecei a ficar paranoica pensando, será que desde quando eu nasci, tipo assim, será que o médico já me colocou, né, nessa família para eles me criarem e ficarem me acompanhando de perto para tentar tirar alguma informação desse meu cérebro especial? E agora que eles perceberam que eu sei desse médico, eles estão fazendo de tudo para me atrapalhar, para eu não conseguir lutar com esse médico, porque no fundo eles trabalham para esse médico também. E aí, nossa, gente, assim, a nossa mente é absurda. O tanto que uma pessoa em surto psicótico não consegue pensar com lógica é absurdo. Então, assim, eu comecei a achar que eu nem era filha de verdade dos meus pais e que, na verdade, esse médico estava lá no hospital que eu nasci e que ele me colocou na mão dos meus pais, já tudo por um plano arquitetado desde que eu nasci para acompanhar esse tal cérebro especial que eu tenho. Tipo assim, até que ponto eu achava que eu era especial, que meu cérebro era especial para ter toda essa conspiração em volta do meu cérebro, sabe? É muito bizarro essa mania, essa sensação de grandeza que a gente tem nesse surto, nesse período maníaco. É muito bizarro isso. E aí eu lembro que essas coisas foram piorando porque eu comecei a ficar agressiva com meus pais. Então todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa para evoluir, para lutar contra o médico, meus pais ou meu marido não deixavam eu fazer isso, aquilo só ia me dando mais certeza de que eles estavam do lado do médico. Então eu começava a ser agressiva com eles. No momento que eu tentava fazer alguma coisa que eles tentavam me segurar, eu dava chute, eu dava soco, porque na minha cabeça eu tava lutando pela sobrevivência, pela minha sobrevivência e pela sobrevivência da humanidade. Porque se eles conseguissem tirar o meu cérebro para pegar essa tal informação, o mundo ia acabar. Então, assim, eu tinha que me salvar e eu tinha que salvar o mundo, sabe? Então, é aquela sensação de... Eu acho que meu corpo liberava um cortisol excessivo, assim, daquela sensação de adrenalina, na verdade, de luta ou fuga. Sabe aquelas histórias que a gente escuta de
mãe que para salvar o filho levanta um carro, sabe? Uma coisa assim que parece que a pessoa tem uma força absurda. Era basicamente isso que acontecia. Eu acho que o meu cérebro acreditava tanto naquilo que eu criava uma força absurda, porque na minha cabeça eu realmente estava lutando pela minha vida. E eu conseguia lutar com 3 pessoas, meu pai, minha mãe e meu marido, tentando me segurar e ninguém conseguia. E aí eu cheguei no ponto de ter que ficar amarrada. Meus pais tiveram que me amarrar porque, assim, coitado, meus pais já eram, né, mais de 50 anos. Meu pai era muito magrinho, tadinho. Então, assim, era muito difícil me segurar, né? Eu sou pesada. Apesar de ser baixinha, eu sou pesada. E eu fazendo força o tempo todo, lutando, dando soco, dando chute. Então, assim, eu imagino o quão desgastante emocionalmente e quão triste deve ser para um pai e para uma mãe ter que amarrar o próprio filho, sabe? É muito pesado ter que passar por isso. Eu achava que eles estavam do lado do médico, que eu não queria mais ficar naquela casa, que eu não me sentia segura mais ali, porque eu achava que eles iam dar a minha localização pro médico e tudo mais. Eu lembro que minha mãe falou, chegou o dia de eu fazer minha terapia, que na época eu já fazia terapia, e aí minha mãe falou, olha, a gente precisa falar com sua psicóloga sobre isso, não tá normal, você tá acreditando em coisa que não existe e tal. E aí ela conversou com a minha psicóloga, ela, meu pai e meu marido conversaram com a psicóloga sozinho, explicaram lá o que estava acontecendo, e a minha psicóloga falou que eu precisava de uma internação psiquiátrica, porque era muito perigoso eu fazer alguma coisa contra mim nesse período de surto, ou fazer alguma coisa contra eles e, sei lá, depois voltar ao normal e ver tudo aquilo, e isso ia ser muito prejudicial para minha saúde mental e tudo mais. Só que aí ela foi conversar comigo. E minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fosse internada, obviamente, né? Tadinha da minha mãe. Ela não queria de jeito nenhum e ela discutia com a psicóloga. Minha filha era normal, minha filha não era assim, o que tá acontecendo? Eu não aceito, minha filha tem que ser internada, minha filha não é maluca, não sei o quê. Enfim, era muito difícil para ela aceitar toda essa situação. Então eu sentei, conversei com a psicóloga falou, olha, você tá acreditando em coisa que não existe, você precisa de uma internação pra você não fazer mal contra você, nananã. Aí tentou me explicar e eu fingindo que eu tava super bem, que eu tava entendendo. Eu falei, não, tudo bem, eu aceito, eu quero ser internada. E aí eu aceitei a internação, falei, não, vai ser voluntária e tudo mais, eu mesmo vou assinar lá e eu quero ir, porque eu acho que vai ser bom pra mim. E na verdade não era nada daquilo, gente, na verdade eu tava achando que era um jeito de fugir. E aí começou a saga da gente procurar os lugares pra ir, porque o meu marido tinha um plano muito bom na época, e minha mãe obviamente não queria deixar que eu fosse internada pelo SUS. E aí a gente começou a procurar um monte de clínica aqui pelo Rio de Janeiro, e a gente pesquisou assim, as mais famosas. E todo lugar que a gente entrava para pesquisar, a gente via comentários na internet das pessoas falando: ah, minha tia ficou aí, ficou dopada o tempo inteiro. Ah, minha prima ficou aí e foi abusada pelas pessoas que trabalhavam lá. Então, assim, eram só relatos assustadores. E aí eu falei, não, aí também não dá, né? Não adianta eu sair de casa para fugir do médico e parar num lugar que eu vou ser dopada lá, porque eu não vou conseguir fugir depois. E aí a gente achou uma clínica em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, né? E aí só tinha coisa boa, o pessoal falando que tinha várias coisas legais, que era um lugar verde, que tinha um horário que a gente fazia coisas lá artesanais, parecia ser super legal e tudo mais. E aí falamos, não, então vamos pra lá. Marcamos tudo e eu fui pra lá. Na minha cabeça, tava tudo certo pro meu plano ser perfeito. Eu falei, não vai dar pra fugir no meio do caminho, porque meu pai vai me levar de carro. Então, depois que eu entrar lá, eu vou dar um jeito de fugir. E foi isso que eu imaginei que ia acontecer. Só que o que aconteceu? Eu entrei para ser voluntária, eu mesma ia assinar. Ou seja, quando você entra voluntária, você pode sair a hora que você quiser. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aí você não precisa de autorização de ninguém, né? Quando você entra como voluntária. E aí na hora que eu ia assinar o papel, que era para eu entrar como voluntária, eu simplesmente comecei a ter uma alucinação. Do nada, eu lembro que minha vista escureceu, primeiro como se eu fosse desmaiar, aí eu achei que eu ia desmaiar, aí eu lembro que eu dei uma desfalecida assim, sabe? E quando eu abri o olho de novo, eu vi todo mundo na sala, com roupa de médico, meu pai, minha mãe, meu marido,
todo mundo com roupa, não de médico, mas roupa como se fosse aquelas roupas de centro cirúrgico, assim, sabe? Aquelas roupinhas tudo azulzinha, assim, com luva, um negocinho na cabeça e tal. E o cara que tava me dando papel pra eu assinar, eu vi o tal médico que queria arrancar meu cérebro. Eu falei, ferrou, né? Eu vou assinar esse papel aqui, vou entrar aqui dentro. Na verdade, não é nada uma clínica, eles estão me colocando exatamente dentro do hospital onde o médico vai arrancar meu cérebro. Aí pronto, aí eu comecei a me bater, chutar todo mundo, porque eu queria sair correndo, porque eu falei, eu vim achando que eu tava me livrando de um problema, saindo da casa dos meus pais. E eu acabei vindo parar no hospital. Eu sabia que meus pais e meu marido estavam do lado desse médico. E aí, pronto, eu comecei a bater em todo mundo, soltar todo mundo, sair correndo. E aí veio todo mundo me segurar, e aí eram 5 pessoas pra me segurar. Meu pai, minha mãe, meu marido, o cara que tava me atendendo lá, ouvindo a história, e o cara que tava me dando papel pra eu assinar, que devia ser um maqueiro, sei lá, alguma coisa. Aí me colocaram na cadeira de roda, tentaram me amarrar, e foi uma loucura, e eu tentando sair, né? Ou seja, acabei entrando como involuntária. Meu marido, meus pais, sei lá, que assinaram, nem lembro, que eu acabei entrando como involuntário. E no próximo vídeo eu vou contar como foi a internação. Não foi muito... Assim, eu não boto a culpa no local, sabe? O local em si não era um problema. Mas como eu me senti lá, eu só piorei, sabe? Não foi uma situação nada boa. Eu fiquei dopada por muito tempo. Não me senti acolhida, não me senti bem tratada. Tiveram algumas pessoas que trabalhavam lá que fizeram coisas extremamente antiéticas. E isso eu vou contar no próximo vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Mas basicamente foi isso. Eu fiquei uma semana acreditando nessa história e aceitei a internação achando que ia fugir. Quando chegou lá, eu alucinei achando que tava sendo internada para o médico arrancar meu cérebro e aí acabei entrando como involuntária. E aí foi um caos dali pra frente. E é isso. No próximo vídeo eu vou explicar direitinho como foi a internação. E depois eu vou explicar mais umas outras coisas que aconteceram lá que me marcaram muito até hoje. E é isso.